Bem-vindos ao Diretamente ao Direito. E hoje, dando continuidade, microempreendedor individual. As questões relativas ao sistema de recolhimento em valores mensais no Simples Nacional. No vídeo de hoje, vamos verificar como se dá o recolhimento dos tributos devidos pelo microempreendedor individual. É o denominado Sistema de Recolhimento de Valores Fixos Mensais dos tributos relativos ao Simples Nacional. Recolhendo nessa forma, o microempreendedor vai pagar mensalmente R$ 52,25 a título de contribuição previdenciária. Esse valor corresponde à cobertura que ele vai ter dentro do regime geral de previdência social e equivale a 5% de um salário mínimo. Isso implica que, uma vez ocorrendo a alteração no valor do salário mínimo, altera-se automaticamente o valor devido a título de contribuição previdenciária. Lembrando que, com esse recolhimento, o microempreendedor tem toda a cobertura dos benefícios previdenciários. Quais são eles? Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade, quando for o caso. Então, ele vai ter esse recolhimento, mas passa a estar incluído no sistema previdenciário, como se fosse um seguro. O detalhe, recolhendo dessa forma, o benefício que o microempreendedor não vai ter direito é a aposentadoria por tempo de contribuição. E a outra atenção que deve ser observada é que esse valor, esse tempo que ele recolhe, não conta para efeitos de contagem recíproca entre regimes de previdência social. O que isso significa? Caso o microempreendedor individual seja aprovado em um concurso público e vá exercer atividade como servidor público em um estado, município ou na própria União, esse tempo que ele recolheu como microempreendedor individual não conta para levar para o outro regime, a não ser que ele faça o recolhimento das diferenças. Diferença entre a alíquota cheia devida pelo contribuinte individual, que é 20%, e o que ele recolheu, que foi 5% de um salário mínimo. Caso ele recolha essa diferença acrescida dos juros moratórios, ele pode tanto ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, como também levar esse tempo para outro regime de previdência social. Também é necessário observar que, na hipótese de inadimplemento, de inadimplência das contribuições previdenciárias, esse tempo não conta para efeito de carência. Aí, qual cuidado o microempreendedor tem que ter? Caso recolha as contribuições mensalmente, ele tem direito, por exemplo, na hipótese de ficar afastado por mais de 15 dias da sua atividade laborativa, ele tem direito ao auxílio-doença, pago pela Previdência Social. Mas, em alguns casos, o auxílio-doença necessita da carência cumprida, que em alguns casos é de 12 contribuições mensais. Caso não haja esse recolhimento, apesar de estar com a cobertura previdenciária, o microempreendedor não vai conseguir cumprir a exigência da carência estabelecida em lei. Daí a necessidade de sempre estar em dia com as contribuições relativas ao recolhimento dos tributos relativos ao sistema do CIMEI, que é o sistema específico para o microempreendedor individual. Além da contribuição previdenciária, o microempreendedor ele vai recolher R$1, isso mesmo, R$1 a título de ICMS, quando for o caso, é quando a atividade dele estiver sujeita ao recolhimento desse tributo estadual, que é o caso de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação. Agora, se ele não exerce essas atividades abrangidas pelo fato gerador do ICMS, nem esse R$1 ele recolhe. E caso
seja contribuinte de ISS, ele vai pagar R$ 5,00 mensalmente a título desse tributo, desde que haja a prestação de serviço, né? Um valor relativo ao fato gerador da prestação de serviço. Recolhendo dessa forma, o microempreendedor individual, ele tem a cobertura, ele vai estar adimplente dentro desse regime. Agora, recolhendo esses tributos, o microempreendedor, recordando que o enquadramento é como se fosse uma modalidade de microempresa. E, sendo modalidade de microempresa, ele deve recolher todos os tributos previstos na legislação brasileira. No entanto, o microempreendedor ele tem isenção de determinados tributos. Ele não vai recolher imposto sobre renda da pessoa jurídica, não vai recolher porque ele está dispensado contribuição social sobre o lucro líquido, não vai recolher o IPI, salvo na hipótese de importação, não vai recolher COFINS, nem contribuição para o programa PIS/PASEP, a não ser que haja importação de determinado produto. O microempreendedor individual, ele também não estará sujeito à retenção na fonte de ISS, porque o valor que ele recolhe já é definitivo, os R$ 5,00, quando for o caso, mesmo porque se ele tivesse o valor retido, ele teria direito à restituição. Então, acarretaria mais um processo burocrático para ele ser ressarcido. E no caso da legislação do ICMS, o microempreendedor individual, a legislação não pode imputar a ele a condição de substituto tributário. No que se refere ao IPTU, o microempreendedor individual não tem isenção, mesmo porque a Lei Complementar Federal não poderia isentar um tributo de competência do município. Mas o que a lei assegura ao microempreendedor individual é sempre um tratamento favorecido, é como se fosse um comando ao legislador municipal. O que isso significa? Se a atividade do microempreendedor foi enquadrada como comercial e na lei municipal há uma alíquota mais elevada para essa atividade de IPTU e na mesma localidade é, por exemplo, a residência do microempreendedor individual, aplica-se a ele, ele tem direito a ser aplicada a alíquota mais reduzida equivalente a imóvel residencial. Esse é também um tratamento previsto para o microempreendedor individual, específico na Lei Complementar do Simples Nacional. Vistos os tributos que o microempreendedor individual deve recolher, contribuição previdenciária, ICMS ou ISS, conforme o caso um desses dois, próximo passo é recolher, pagar efetivamente o que ele deve. E esse pagamento se dá mediante o preenchimento de um documento específico, que é um documento de arrecadação do Simples, que é o DAS ou DAS. Esse recolhimento é feito em um programa específico. E esse programa está disponível no site da Receita Federal, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, né, que é o programa gerador do documento de arrecadação do microempreendedor individual. São preenchidos os dados do microempreendedor, né, o número do CNPJ e a competência que ele vai recolher. Preenche a guia e recolhe o que é devido. E esse recolhimento deve ser feito até o dia 20 do mês subsequente ao evento. Então, ao ferir o Receita Bruta no mês de março, por exemplo, ele vai recolher os tributos relativos ao microempreendedor individual até o dia 20 de abril. E o mês de abril ele vai recolher até o dia 20 de maio. O acesso é bem fácil ao sistema, basta pesquisar com os termos-chave, né, o programa gerador do DAS do microempreendedor individual, que você vai acessar, e o próprio portal do empreendedor também tem um link para acessar o programa que gera o documento de arrecadação. Recolhendo dessa forma os tributos que são devidos, o microempreendedor individual vai estar regular perante a Receita Federal. No entanto, pode haver casos em que haja o desenquadramento do microempreendedor, desse regime
específico previsto para ele. E aí como ocorre esse desenquadramento? Havendo alguma situação relativa à perda do direito a recolher como microempreendedor individual, o microempreendedor ele deve comunicar a ocorrência à própria Receita Federal, logicamente via sistema. Caso ele não realize essa comunicação espontânea, a Receita Federal pode realizar o desenquadramento de ofício. Agora, quais são os casos que geram o desenquadramento? Primeiro, a própria opção do contribuinte. Como nós vimos no vídeo anterior, o microempreendedor ele realiza a opção anualmente. Então, mês de janeiro ele faz a opção, vale para aquele ano calendário inteiro, e no ano seguinte ele repete ou não a opção. Caso ele desista de recolher como microempreendedor individual, ele pode realizar no ano seguinte esse desenquadramento. E aí recolhe na forma que as demais empresas recolhem no Simples Nacional, ou vai apurar os tributos devidos em outro regime de tributação, como, por exemplo, o lucro presumido. Agora, se houver o surgimento de uma atividade impeditiva do enquadramento como microempreendedor individual, por exemplo, cabe ao microempreendedor comunicar essa ocorrência para a Receita Federal. Exemplo, a atividade que ele exercia passou a ser proibida de enquadramento como microempreendedor individual. Ele vai realizar essa comunicação até o mês seguinte ao da ocorrência. Por exemplo, no mês de abril, surgiu o fato impeditivo. Surgiu ou ele passou a exercer uma atividade que é impeditiva ou a atividade que ele exercia foi retirada da lista de permissão. Então, até o final do mês de maio, que é o mês subsequente, ele deve comunicar a ocorrência via sistema à Receita Federal. E a partir desse mês de maio, ele já não recolhe os tributos, naquela forma que a gente viu, contribuição previdenciária, ICMS e ISS, na forma do CIMEI. Ele vai recolher na forma do Simples Nacional, se for o caso. Outra possibilidade é a perda do enquadramento pelo excesso de receita. Como nós vimos, existe um teto para que o microempreendedor individual ele possa continuar exercendo a sua atividade em tal enquadramento. Hoje, R$ 81 mil por ano. Se houver um excesso, ele já não vai poder continuar recolhendo os tributos como microempreendedor individual. No entanto, a legislação ela faz um tratamento diferenciado em razão do montante que excedeu o teto de R$ 81 mil. O que você deve ficar atento é o seguinte: se o excesso for até 20%, em relação aos R$ 81 mil, o que daria hoje R$ 97.200. Se for até esse montante, o contribuinte ele deve comunicar a ocorrência até o final do mês subsequente ao evento que gerou o excesso. Então, por exemplo, o excesso ocorreu no mês de novembro, ultrapassou os R$ 81 mil. Até o final de dezembro, ele deve comunicar essa ocorrência. No entanto, se esse excesso no ano não ultrapassou os 97.200, ele, a partir do ano seguinte, não tem o direito de recolher como microempreendedor individual. Pode até recolher no Simples, conforme veremos, mas como microempreendedor não pode mais. A questão são os efeitos. Os efeitos dessa comunicação só vão surgir a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Diferentemente, é quando esse excesso ultrapassa os 20% em relação aos R$ 81 mil. Então, quando ele aufere mais de R$ 97.200 no ano, nesse caso, ele vai perder o enquadramento. Ele deve realizar a comunicação até o final
do mês subsequente ao evento. Então, ultrapassou no mês de novembro, deve comunicar até dezembro. Só que, se dentro do exercício ele ultrapassou os 97.200, implica que, desde 1º de janeiro daquele exercício, ele perdeu o enquadramento. Então, nesse caso, retroagem-se os efeitos. E como retroagiram os efeitos, ele não poderia ter realizado o recolhimento como microempreendedor individual, e o que ele pagou, ele deveria ter recolhido na forma do Simples Nacional, as alíquotas normais aplicáveis aos demais contribuintes que podem realizar essa opção como microempresa ou empresa de pequeno porte. Ele deve aplicar as tabelas previstas nos anexos da Lei Complementar 123 e recolher o tributo devido mensalmente em relação ao momento que houve a retroatividade. Outra dúvida comum, e muita gente confunde e erra na prática, aplica a legislação de forma equivocada, se dá em relação ao ano da opção como microempreendedor individual, o ano que ele iniciou as atividades, que se enquadrou como tal. Nesse caso, o limite não vai ser de R$ 81.000 no ano, né? Porque não teve a referência do ano anterior. Nessa hipótese, o limite é de R$ 6.750 mensais. Caso ultrapasse esse limite, o microempreendedor ele deve realizar também a comunicação, porque ele perdeu o enquadramento, não teria direito a se enquadrar como tal, ultrapassou esse teto dentro daquele exercício, o início do exercício de atividade. Aí o que a legislação faz? Tratamento similar ao ocorrido na hipótese de ultrapassar o limite dos 81.000 dentro do ano calendário. A legislação também fixa o limite dos 20%. Caso ele não exceda 20% relativo aos R$ 6.750 mensais, o que equivale a R$ 8.100 no mês, não ultrapassou esse limite, ele perde o enquadramento, mas a perda do enquadramento só vai gerar efeito a partir do mês subsequente. Então, iniciou as atividades em outubro, ultrapassou o limite de 6.750, perdeu o enquadramento, mas não ultrapassou o limite de 8.100, ele comunica até o final de novembro a perda desse enquadramento e já no mês de novembro ele vai recolher dentro do regime estabelecido para o Simples Nacional. Não vai recolher no CIMEI, no Sistema Específico para o Microempreendedor. No entanto, se ultrapassou o limite dos 20%, mais de 8.100 no mês, também vai realizar a comunicação, mas os efeitos retroagem à data da inscrição. Então, desde a sua inscrição, ele perde o enquadramento e deveria ter recolhido dentro do regime do Simples Nacional. Essa, então, é a distinção de saber esse limite dos 20%, se foram ultrapassados ou não. E quais são os efeitos do desenquadramento? Como nós vimos, implica a necessidade de recolher os tributos como se fosse uma empresa do Simples Nacional, uma microempresa ou EPP. Vai aplicar as alíquotas estabelecidas nos anexos da Lei Complementar 123, conforme a atividade exercida pelo contribuinte, e recolher o tributo devido, a partir de quando os efeitos do desenquadramento surgem. E como nós vimos, a importância de saber o limite dos 20% excedente é saber se os efeitos retroagem ou só são computados a partir do início, né, do mês seguinte à situação do desenquadramento. Além da obrigação principal, que é recolher o tributo devido, o microempreendedor individual tem obrigações acessórias, deveres instrumentais, que é provar ao fisco que ele está recolhendo na forma adequada. E quais são essas obrigações? Primeiro, ele deve elaborar o relatório mensal de receita bruta em relação ao que ele vende ou ao que ele presta serviço. O modelo desse relatório consta no anexo 10 da resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional, número 140 de 2018.
Então, dentro, né, no anexo desta resolução, há um modelo de preenchimento. Bem simples, basta informar, né, o totalizador informando o valor das receitas auferidas e os correspondentes documentos associados àquela receita auferida. Além desse relatório, o microempreendedor também deve informar ou emitir o documento fiscal, nota fiscal de venda. E essa nota fiscal pode ser física ou eletrônica, conforme a exigência da Secretaria de Estado, se ele for contribuinte de ICMS, ou da Secretaria Municipal, se ele for contribuinte de ISS. E alguns estados permitem a emissão da nota fiscal avulsa, inclusive na forma eletrônica. Então há necessidade de pesquisar dentro daquela unidade da federação em que o microempreendedor exerce atividade, qual a exigência em relação ao documento fiscal. Regra, esse documento fiscal vai ser emitido quando o adquirente da mercadoria ou tomador do serviço for pessoa jurídica, tiver CNPJ. Se for venda direta a consumidor final ou prestação de serviço direta a consumidor final, não há necessidade da emissão do documento fiscal. Existe a dispensa. E há casos que, mesmo quando o adquirente for pessoa jurídica, tiver CNPJ, caso esse adquirente emita a nota fiscal de entrada da mercadoria, fica dispensada a emissão do documento fiscal pelo microempreendedor individual. Anualmente, o microempreendedor ainda deve emitir a declaração anual do Simples Nacional para o microempreendedor individual, a DASN, no regime CIMEI, no Sistema de Recolhimento em Valor Fixo Mensal. Essa declaração é apresentada até o final do mês de maio e é um relatório com informações basicamente relacionadas à receita bruta auferida e dados do empregado que ele tiver, quando for o caso. Cabe observar que, na hipótese de desenquadramento, o microempreendedor individual também deve apresentar a declaração anual. Nesse caso, vai ser relativa aos meses em que ele pôde ficar enquadrado no sistema de recolhimento em valor fixo mensal. E, por fim, também há caso de exigência de certificado digital, né, que a regra é a dispensa desse certificado digital, mesmo porque implica um ônus para o microempreendedor. E quando não houver o certificado digital, ele terá direito ao código de acesso aos sistemas. Por exemplo, nos sistemas da Receita Federal, ligados no portal do empreendedor de formalização, de inscrição, de recolhimento, há necessidade do acesso restrito ao próprio microempreendedor individual. E como ele prova que ele que está acessando, ou via certificação digital, ou via código de acesso obtido junto ao órgão que administra o tributo. Recolhendo o tributo, na forma como vimos, em valor fixo mensal, e apresentando, cumprindo as obrigações acessórias, o microempreendedor estará em dia perante a Fazenda Pública, estará regular. Há obrigações acessórias que ele está dispensado. O microempreendedor ele está dispensado da GFIP, que é a Guia de Recolhimento do FGTS ou Informações da Previdência Social, a não ser que ele tenha empregado. Ele também está dispensado da apresentação da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, e estará dispensado de apresentar informações com dados negativos à Caixa Econômica Federal, para fins de obtenção da certidão de regularidade junto ao FGTS, desde que ele não tenha empregados. Caso ele tenha empregados, há necessidade de cumprir essas obrigações acessórias específicas relativas ao empregador. E, nesse caso, ele deve reter e recolher as contribuições devidas pelo próprio empregado. Então, nesse caso, há a contribuição devida pelo empregado à Previdência Social, que é o percentual sobre o salário do empregado. O empregador desconta esse valor no contra-cheque, na folha de pagamento,
e vai recolher a Receita Federal. Junto com essa contribuição devida pelo empregado, existe a cota patronal previdenciária, a cota do empregador à previdência, porque está usando a mão de obra daquele empregado. E essa cota patronal é bem reduzida. No caso do microempreendedor individual, equivale a 3% do salário de contribuição do empregado. Se for uma empresa normal, fora do Simples, essa alíquota ela começa em 20%, que é a cota patronal, além das contribuições devidas a terceiros e a contribuição relativa ao grau de ocorrência de acidente no trabalho, que também eleva esse percentual. E por fim, como vimos, a obrigação acessória relativa aos dados previdenciários que o empregador tem em relação aos seus empregados, que no caso é a GFIP, né, no sistema CFIP. Então, o Sistema Eletrônico de Informações à Previdência Social e o recolhimento do FGTS correspondente à remuneração do empregado. O microempreendedor individual ele deve ficar bem atento às exigências previstas na lei, a essas obrigações, para não haver o risco de ele ter a sua inscrição cancelada. De acordo com a legislação, caso ele fique mais de 12 meses consecutivos sem recolher a contribuição mensal e não apresentando a declaração anual com as informações, ele perderá, de acordo com a lei, automaticamente a sua inscrição. Então é algo que sempre deve ser observado pelo microempreendedor individual. E não se confunde cancelamento da inscrição com baixa na inscrição. O microempreendedor ele pode dar baixa na inscrição dele. E essa inscrição, por vontade dele, é realizada no portal do empreendedor mediante comunicação aos órgãos da administração pública. Então também é simplificada a forma como ocorre a baixa no registro do microempreendedor. Por fim, e a empresa que contrata um microempreendedor individual? Lembrando que nessa contratação não pode haver subordinação, não pode haver habitualidade. Caso contrário, caso presente esses elementos, configura-se uma relação de emprego. E aí está sendo usada a figura do microempreendedor individual para frustrar a arrecadação tributária, para burlar a legislação. E esse não é o objetivo. O objetivo do microempreendedor é incentivar os pequenos empreendedores a se formalizarem e estarem com uma cobertura previdenciária adequada. Então, não pode ser substituto de uma relação empregatícia. Nos casos em que haja a possibilidade, fique configurada a independência do prestador de serviço, do microempreendedor individual, a empresa que o contrata terá que recolher a contribuição previdenciária, como se estivesse contratando um trabalhador autônomo, de acordo com o que está previsto na legislação, e deve cumprir também as obrigações acessórias. Que obrigações são essas? As relativas à contratação de um trabalhador. O registro nos seus dados contábeis, nos seus dados fiscais, daquele vínculo e da prova de pagamento da remuneração devida e a informação à Previdência Social, via as declarações de informação à Previdência que se dá mediante o sistema CFIP. Então, a empresa que contrata um microempreendedor nas condições que isso for possível, por exemplo, serviços eventuais que não há subordinação, reparos elétricos, hidráulicos, marcenaria, ela vai realizar essa contratação, continua a configuração perante, nessa relação, a empresa contratante e o microempreendedor permanece nessa condição, ela recolhe a contribuição previdenciária estabelecida na lei e atende às obrigações acessórias. E aí estará em dia com a Fazenda Pública. Analisados, então, todos os elementos relativos ao recolhimento do microempreendedor individual, a forma como ele deve cumprir a lei e as hipóteses de perda desse enquadramento, que é o desenquadramento, e os efeitos gerados a partir de tal desenquadramento, é importante que o interessado nessa inscrição possa compreender
as implicações da tomada da decisão. Então, fez a opção, há uma formalização, há o recolhimento correspondente e, caso haja o desenquadramento, também há os riscos inerentes a essa perda do enquadramento como microempreendedor individual. Por isso, a importância de conhecer a legislação, para que o interessado reconheça seus direitos, mas também conheça seus deveres. Espero que o vídeo tenha sido útil a todos vocês. Obrigado pela atenção dispensada e até o nosso próximo encontro. Quem não se inscreveu, por favor, inscreva-se no canal Diretamente ao Direito, marque o sininho para sempre ficar recebendo as atualizações correspondentes. Gostou do vídeo? Marque o gostei. Não gostou? Pode também fazer comentários para que nós possamos aprimorar o canal Diretamente ao Direito. Até nosso próximo encontro.